Hoje a gente vai falar sobre uma coisa esquisita, sensações esquisitas que muitas vezes vocês nem sabem descrever. Se é sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e por isso a gente fala aqui sobre saúde mental por inteiro. Nós vamos falar sobre sensação de estar fora da realidade. Quem de vocês já sentiu a sensação de estar fora da realidade, de sentir como se não estivesse pisando onde está pisando, com a sensação de que não reconhece direito o ambiente que está? Nós temos alguns circuitos neurais. Quando eu falo circuitos neurais, eu estou falando de um emaranhado de caminhos que o nosso cérebro tem para diversas funções. Então, quando eu falo de circuito, são inúmeros, eles se interrelacionam, um entrelaça com o outro, são extremamente complexos, né? Mas nós temos circuitos neurais responsáveis por uma coisa que a gente chama de autoconsciência corpórea, ou seja, a sua consciência do seu próprio corpo. Esses circuitos podem se alterar. E existem duas coisas que fazem parte desse circuito de autoconsciência corpórea. A primeira dessas coisas importantes que eu estou explicando para você entender o que se altera quando você sente isso é o senso de que esse corpo é meu. Esse corpo é meu. Parece algo estranho para quem nunca sentiu isso. Se alguém aqui nunca sentiu uma estranheza em relação ao ambiente, ao corpo, pode achar esquisito o que eu vou falar aqui, mas fica comigo que você vai entender e vai saber exatamente do que eu estou falando. A segunda coisa que faz parte disso é o que a gente chama de autolocalização. Auto vem de próprio, localização de lugar. Autolocalização é o senso de que o meu corpo está em um lugar. Mas uma pessoa que está com a percepção alterada, quando ela começa a alterar isso, ela tem a sensação de que aquele corpo não é meu e de que o meu corpo não está naquele ambiente. Isso pode acontecer com pessoas ansiosas. Isso daí são alterações distintas. A pessoa pode ter essas vias, se eu falei o nome, circuitos neurais, essas vias são diferentes. Por isso que uma pessoa pode sentir estranheza do ambiente, uma sensação que não pertence ao ambiente. Já teve a sensação de que aquele lugar que você tá um pouco distante, que você não pertence àquele lugar, mesmo sendo sua casa, mesmo sendo um lugar que você sempre está, e também que você está funcionando como um autômato, alguém que está fazendo as coisas, mas tem um distanciamento da sensação, inclusive como se tivesse um resfriamento emocional, um resfriamento em relação aos sentimentos daquela situação. Essa sensação de distanciamento do ambiente, de que você está fazendo as coisas de uma maneira automática, de uma maneira distanciada em relação a sentimentos, a gente chama de desrealização. Algumas pessoas sequer conseguem descrever isso e não conseguem descrever porque de fato é uma sensação estranha e tem, inclusive, a sensação de que isso beira a loucura e que falar sobre isso tem a ver com estar enlouquecendo. Essa é a função de explicarmos isso mais claramente para você saber
como a gente diferencia essa sensação daquilo que a gente chama de psicose. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, isso não é incomum. E isso não é incomum porque situações de dissociação, que é como a gente descreve isso, podem acontecer com qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha um diagnóstico, mesmo que ela não tenha um diagnóstico de transtorno de ansiedade, por exemplo, o que eu citei antes. Por que eu tô falando que pode acontecer com qualquer pessoa? Porque pode ser algo transitório em uma situação de estresse. A sensação que eu estou descrevendo, ela não tem a ver com o flutuar. A percepção da pessoa é de distanciamento do ambiente. E a outra sensação que está relacionada a isso, que eu falei de desrealização, é o distanciamento da percepção do próprio corpo no sentido de pertencimento. Como se eu olhasse no espelho e não percebesse que aquela pessoa sou eu. Eu não reconheço aquela pessoa no espelho, e aí isso é enlouquecedor para todo mundo que sente, porque é como se ela se descrevesse: meu Deus, eu estou enlouquecendo? Como que eu não me reconheço no espelho? Por quê? Porque esses circuitos neurais que eu citei no início se alteram em alguns casos, mas uma pessoa que tem distanciamento do ambiente e desrealização não necessariamente tem o estranhamento de si mesma quando olha no espelho, tá? Não precisa ter as duas coisas, pode ter uma coisa ou outra. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes parece que quando se olha na internet sobre desrealização e despersonalização, é como se tivesse que apresentar as duas coisas, e quando uma pessoa tem um desses sintomas em menor intensidade, ela também não reconhece nas descrições que as pessoas fazem desses sintomas. Esses quadros dissociativos, essas sensações estranhas e de distanciamento do ambiente, elas estão muito relacionadas a situações de negligência emocional, a pessoas que vivenciaram situações de abuso físico e que também tiveram ou testemunharam abusos físicos. O cérebro tem vários mecanismos de defesa. E nós precisamos entender as manifestações ligadas ao estresse, à ansiedade, a tudo isso. A gente precisa entender como mecanismos de sobrevivência do nosso cérebro. Eu falei que está muito relacionado à negligência emocional, situação de abuso e testemunha de violência, e também de perda muito abrupta de alguém, perda de um ente querido, perda de uma condição financeira muito significativa, uma perda muito grande em que a pessoa se sente realmente sem chão. E isso é estresse, isso é estressor para o corpo. E esse estressor para o corpo tem vários circuitos de proteção da sua mente e do seu corpo, gerando uma série de alterações neurais, uma delas distanciando você um pouco dessa situação como forma de proteção. Tudo isso pode ser muito rápido. A pessoa pode apresentar essa sensação, esse quadro dissociativo, em situações de estresse agudo, em coisas muito rápidas e passar. Existem várias descrições de dissociação, né? A gente não vai entrar aqui nos quadros dissociativos, todos eles, todos os nomes que a gente usa, mas em uma situação de estresse agudo, a pessoa pode inclusive esquecer quem ela é. Esquecer onde ela está, esquecer quem ela é, esquecer quem é a pessoa que está com ela, e pouco tempo depois, no mesmo dia, ela já volta e se recupera, ou alguns dias, uma semana depois, 24 horas, 48 horas, depende do que aconteceu. Isso é uma dissociação. Mas, em alguns quadros, em alguns casos, isso pode cronificar. E é a cronificação que faz
com que muitas pessoas se sintam perdidas inclusive em uma série de informações e grupos de redes sociais diversas, em que fica todo mundo falando, você já sentiu isso, e elas começam a ficar perdidas, porque a sensação é ruim, porém, tem diversos tipos de quadros que geram essa sensação, e o tipo de tratamento para cada quadro é diferente, mesmo que a sintomatologia seja semelhante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma pessoa pode ter desrealização, despersonalização e não ser pelo mesmo motivo que a outra pessoa apresentou. E uma atenção para as pessoas que procuram a resposta no mesmo medicamento que outra pessoa utilizou, que está lá no grupo que ela está discutindo isso, porque se a causa é outra, a gente precisa do tratamento de acordo com a causa, com o gatilho. E esses gatilhos podem ser tanto as situações de estresse, um quadro de estresse agudo, como, por exemplo, uma perda, né, muito repentina de alguém ou qualquer outra coisa dessa natureza, né, de impacto, dessa natureza de alteração da vida de alguém de uma forma muito significativa, e sem julgar, inclusive, causa, tá, gente? Porque as pessoas têm uma tendência a ficar medindo, nivelando nível de estresse, algo, nossa, como pode fulano ficar assim por causa disso? Nossa, como pode alguém... Não se nivela, não se mede, não se avalia o nível de comprometimento e de impacto de uma situação na vida de alguém baseado na sua experiência. A percepção emocional depende da história da pessoa, mesmo que as experiências sejam as mesmas. Duas pessoas podem ter a mesma experiência, a percepção emocional ser diferente, portanto, o sofrimento ser diferente e, consequentemente, o tipo de quadro que ela vai ter também diferente.